Cerca de uns 2 meses atrás, eu fui até o centro da cidade. Eu tinha uma perícia médica marcada para 7 horas da madrugada, né? Para mim, 7 horas da manhã é madrugada. Então, madruguei, né? Para poder não chegar atrasada. Acabei chegando no Parque Dom Pedro, né? No terminal, antes das 6 horas da manhã. O céu estava bem escuro, né, desses dias de temperatura baixa. Eu fiquei até com um pouco de medo, né, porque um horário tão assim cedo, a cidade não está ainda com todo aquele movimento de pessoas, e eu fiquei meio preocupada, assim, de ser alvo, né, de um malfeitor qualquer. Mas, de repente, eu comecei a observar, né, aquela cidade que eu não conhecia, né, uma cidade totalmente diferente, né. A gente está tão acostumado com a agitação do dia a dia e, de repente, né, ali estava uma cidade com poucas pessoas na rua e todo mundo andando tão rapidamente, né, parecia que todo mundo era invisível, ninguém olhava para ninguém. E eu fiquei observando aquelas fachadas, né, das construções, embora muito mal conservadas, né, ela ainda tem ainda aquela imponência, né, do que foi no começo do século XX, né, que era uma região de proprietários, de pessoas, fazendeiros muito ricos, né. Então ainda tem, né, aqueles traços e tudo, mesmo estando naquela má conservação. E eu estava observando aquilo, né? E refletindo comigo mesmo, falei, meu Deus, uma região que ostentou tanto, né? De repente agora é um palco para mendicância, né? Porque ali é só pessoas, né? Pedindo esmola, pessoas abandonadas à própria sorte. E isso estava ali muito claro, né? Em cada canto tinha várias pessoas embrulhadas no cobertor, que não dava nem para ver onde estava a cabeça, onde estava o pé, temperatura baixa, né? Então cada um tentava se proteger como podia. E eu continuei andando devagar, refletindo sobre esse estado, né, que a gente vive, né, de invisibilidade, né? Ninguém vê ninguém, ninguém enxerga ninguém. E eu continuei andando quando eu vi um pacote, uma coisa assim estranha, né? Era alguma coisa que estava embrulhado num papel alumínio, muito encardido, né? Parecia que já tinha sido usado. E eu fui me aproximando e fiquei olhando aquilo e tentando decifrar caramba, o que era aquilo, né? Era um negócio comprido, eu imaginei, será que, né, podia ser madeira? Mas quem iria embrulhar madeira num papel alumínio? Eu fui andando, dei uma paradinha e observei. E de repente eu me deparei, né, com uma surpresa. Quem estava ali embrulhado, tentando se proteger, era uma pessoa. Aquilo, né, deu aquela facada no peito e eu, de repente, quando eu vi aquilo, eu me lembrei do peru de Natal, né, que a gente pega e embrulha com todo aquele cuidado, porque é o prato principal, né, Natal, aquela fartura na mesa, aquela alegria, né? E ali, contrário, né, àquela situação de fartura, estava uma pessoa que sabe Deus, né, se havia se alimentado no dia anterior, contrário de toda aquela fartura, estava ali alguém invisível aos olhos da sociedade. Naquele momento eu me lembrei, né, do poema O Bicho, do pernambucano Manuel Bandeira, né, que remete bem a essa situação, né, uma crítica a essa sociedade desumana, né, que diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Poema da década de 40. Nós estamos, né, em 22, nós estamos há quase mais de 80 anos, né? Quase 100 anos que esse poema foi escrito. E a gente vê que nada mudou, né?
continuam ainda muitas pessoas vivendo em situação de bicho, largado à própria sorte e invisíveis à maior parte da sociedade.